Buen día, queridos alumnos. Hoy veremos soldaje de materiais dissimilares pelos profesores Cleverson Cartolari e Alberto Anduce. Pessoal, vejam a figura que estão neste slide. Solda de materiais dissimilares é quando os materiais de base não são iguais. Por exemplo, aço carbono com aço inoxidável. Isso, ao contrário do que se pensa, é muito comum na indústria, essa necessidade de poder soldar metais diferentes. Então, essa tem toda uma técnica, tem normas para isso, ok? Primeiramente, damos um agradecimento ao professor Paulo J. Modenesi por disponibilizar um excelente trabalho. O que acontece quando soldamos materiais dissimilares? Vamos ter transições em propriedades mecânicas, vamos ter algum problema no quesito resistência à corrosão, na função, no desempenho em geral. Também podemos ter união de materiais de soldabilidade complicada, também união de materiais revestidos de cladding. Então, a ideia é otimizar desempenho, aumentar vida útil, diminuir custos. Métodos de soldagem de materiais dissimilares. Soldagem por fusão. Composição da zona de fusão é determinada pela contribuição dos materiais de base e material de aporte. Diferenças de propriedades. Vai depender da soldagem e do serviço desse elemento. Importância na seleção de consumíveis e do procedimento de soldagem. Basicamente, essa é a descrição da técnica, que consumíveis eu vou utilizar e qual é a técnica que eu vou utilizar. Eu tenho alguma limitação nas combinações possíveis. Vamos tentar explicar isso. Outra técnica de soldagem de materiais dissimilares, soldagem por deformação. Tem menor influência das composições do material de base, é mais flexível, tem mais flexibilidade. Diferença de propriedades continua importante no serviço, ou seja, não se elimina essa diferença de propriedades. E eu tenho limitações do processo específico, deformação, soldagem por deformação, não posso aplicar em todos os casos. Na soldagem por fusão, temos a diluição, que seria a relação entre a massa fundida do metal base e a massa total do cordão de solda. Podemos determinar experimentalmente pelas características do cordão. Dependendo se temos interação com o ambiente ou não, vamos aplicar determinadas fórmulas. Comparando os processos de soldagem, vemos que temos diferentes porcentagens de diluição. Por exemplo, o electrodo revestido básico está entre un 20 y un 30. O electrodo revestido rutílico está entre un 15 y un 25. Arco submerso entre 40 y 70. Y soldagem TIG entre 0 y 100%. Aqui temos um exemplo. Considera a soldagem de uma junta de aço inoxidável 316 com um aço 2,25 de cromo, um molibdênio, usando um metal de adição Ernig Cromo 3.
estime a composição da zona de fusão, supondo 35% de diluição, 20% do aço 3,16 e 15% do aço cromo molibdeno. Aí temos a tabela das diferentes composições. Temos diferencias de propiedades físicas para diferentes metais: cobre, aluminio, inoxidable austenítico, 70% níquel, 30% cobre. Vemos que o menor coeficiente de expansión térmica es la liga níquel-cobre, a mayor conductividad térmica es o cobre. O calor específico, que determina cantidad de calor que eu tenho que fornecer para atingir determinada temperatura. A densidade e a temperatura de fusão. Estes dados que vocês estão vendo na tabela são relativos ao aço baixo carbono. Propriedades físicas, temperatura de fusão. Na medida em que eu tenho uma maior diferença de temperatura de fusão, eu vou ter dificuldade de controle da poça. Eu vou ter maior incompatibilidade metalúrgica, tendência à formação de trincas de liquação. Propriedades físicas, condutividade térmica. Quanto maior valor, maior dificuldade de fusão. Lembrem que o cobre é um excelente condutor térmico. Soluções: direcionar o arco para maior condutor, para aquecer melhor o material que é condutor. Propriedades físicas, coeficiente de expansão térmica. Se eu estou soldando dois materiais, vejam o desenho da figura. A uma determinada temperatura, eles têm dimensões iguais. Quando eu aqueço, producto de expansão térmica diferente, eles vão a ter comprimentos diferentes. Essa diferença de expansão térmica me vai gerar tensões térmicas. E se esse material sofre uma ciclagem térmica, eu vou ter fadiga térmica. O material vai terminar trincando por fadiga térmica. ¿Qué remedios podemos aplicar? O amanteigamento, eu vou explicar o que é isso. A zona de fusão de características intermediárias e gerar juntas de transição. Coeficiente de expansão térmica. Se eu tenho valores diferentes, eu vou ter tensões térmicas. Se eu tenho uma ciclagem térmica, eu vou ter fadiga térmica. Nesse gráfico, vocês estão observando, no eixo vertical tenho o coeficiente linear térmico, coeficiente de expansão. E no eixo horizontal eu tenho a temperatura. Vejam que diferentes materiais de aporte têm diferentes coeficientes. O ideal é que ele tenha o menor coeficiente de expansão possível, mas obviamente que tem outros fatores a ser considerados. Propriedades físicas, características magnéticas. Posso ter materiais de base com permeabilidade magnética diferente. Isso me vai gerar um sopro magnético. O que quer dizer isso? Que o material com maior permeabilidade vai tender a atrair o arco elétrico, gerando que só preferencialmente se vai aquecer um dos materiais base. Eu posso corrigir isso fazendo oscilações do eletrodo, forçando que o arco também faça contato com a outra placa.
Preaquecimiento de tratamientos térmicos. Ligas diferentes pueden tener diferentes requisitos en términos de preaquecimiento y de tratamientos térmicos. O preaquecimiento, posibilidades de direccionar aquecimiento para o componente que necesita, elementos con mayor punto de fusión, elementos con menor permeabilidad magnética. Tratamientos térmicos a post-soldaging, ya es un poco más complicado. Aquí donde entra qué consideraciones podemos tomar. Selección cuidadosa de materiales, hacer un amantegamento, hacer un tratamiento térmico para hacer a soldagem. O que é um amantegamento? Vejam, eu vou realizar a solda de dos metais, pode ser o mesmo, pode ser diferentes. E eu vou primeiramente fazer um recobrimento do chanfro. Antes de eu fazer a solda, eu vou cobrir as superfícies com um metal que seja compatível com os metais base. Feito essa cobertura, se procede a soldar, a preencher o chanfro. Então, o amantegamento é fazer um recobrimento antes da solda. En cuanto a propiedades mecánicas, no quesito resistencia, a regra geral é que o material de solda debe ser compatível com o membro menos resistente da junta. Se o material de base é frágil, considerar um material de solda macio e tenaz, por exemplo, o ferro fundido, soldar com níquel. En cuanto a fadiga térmica, lembrar que a estrutura bruta de fusão tende a ter propriedades piores na fadiga, isso por crecimiento de grão, falta de homogeneidade química, todo ese tipo de defeitos, trincas. Estabilidade microestrutural, quando tenho materiais dissimilares, eu vou ter um gradiente de composição química, isso é inevitável. Serviço a temperatura elevada, eu vou ter difusão. Lembrem que a difusão ela é ativada termicamente. Eu vou ter formação de compostos. Por exemplo, aço de baixa liga, eu tenho um amaciamento e um crescimento de grão. Um aço carbono, quando aplico calor, eu vou ter perda de carbono. Esse carbono vai tender a difundir hacia a região de solda, hacia a região do material de base que tenha menos carbono. Neste caso, o inoxidável austenítico. Ese carbono va a formar carbonetos. Esos carbonetos precipitan y van a generar una serie de problemas. Va a tener reducción de cromo, va a tener generación de precipitados, va a tener generación de puntos de corrosión, puntos de enfraquecimiento do aço. Também temos perda de resistência à corrosão e oxidação. Lembrem que quando eu tenho materiais dissimilares, eu vou gerar uma célula galvânica. Lembrem de uma pilha. Uma pilha, eu tenho um material mais eletropositivo, um mais eletronegativo. Você vai gerar um potencial. Em soldados similares acontece o mesmo. Tem um que vai ser mais eletropositivo, uno más electronegativo, y se va a generar una circulación de corriente que va a terminar por corroer o metal.
uma regra geral, o material de solda deve ter igual ou maior resistência à corrosão do que o metal de base menos resistente. Considerar problemas específicos. Exemplos: geração de hidrogênio por corrosão em aços de baixa liga. A sensitização, o efeito da diluição na resistência à corrosão. Problemas usuais: corrosão galvânica, corrosão por pites, que é uma corrosão localizada, corrosão em fendas, se se geram fendas pode massificar o fenômeno. Corrosão sob tensão, lembrem que um elemento sometido a um esforço tende a corroer mais rapidamente, porque eu estou separando os grãos. E posso ter corrosão intergranular, quando tenho grãos de diferente composição, o mais eletronegativo vai a ser atacado. Temos como considerações iniciais: vejam a região da solda. Tenho um aço carbono, um aço inoxidável. E a região potencialmente mais crítica, que é a zona afetada pelo calor. Eu vou ter diferenças de propriedades físicas, diferenças de propriedades químicas, formação de constituintes indesejáveis e difusão. Vejam um exemplo. Eu tenho um aço carbono, eu tenho um aço alto cromo e o material de aporte é o aço inoxidável 309. Esse aço inoxidável 309 não foi escolhido ao acaso. Inclusive é uma norma para solda similar. Vamos a utilizar, especialmente quando são aços, aço 309 ou aço 308 ou ligas de níquel. Vamos a discutir isso durante a nossa aula, mas geralmente as opções são essas: aço 309, aço 308 e ligas de níquel. Neste caso, o metal de adição é aço inoxidável austenítico 309. São feitas juntas de transição. Possivelmente foi feito um amanteigamento. É bom fazer um revestimento contra a corrosão. Aqui temos união de ligas de difícil soldabilidade. Outro exemplo, aço baixa liga com inoxidável austenítico. Um metal de adição ligas de níquel. Eu vou ter uma junta de transição a alta temperatura, resistência à corrosão, união de ligas de difícil soldabilidade. Se comparamos o aço inoxidável 309 com as ligas de níquel, possivelmente seja mais vantajoso do ponto de vista de resistência mecânica e a corrosão e a fadiga ligas de níquel. Porém, obviamente que isso tem uma contraparte. Vejam, neste exemplo, eu estou soldando um aço 508 com um 316 e estou utilizando a liga 182 como material de aporte. E vejam que na fronteira eu fiz um amanteigamento com uma liga 82, que também é uma liga de níquel. Temos
como metal de adición ácido inoxidable austenítico, vamos a ver o qué acontece en los pases de raíz y lado junto a un metal de base nada inoxidable, donde tenemos un efecto más acentuado de diluición. Este diagrama es conocido como diagrama de Schaeffler. Vemos a formação em função do cromo equivalente e do níquel equivalente. Na horizontal, temos o cromo equivalente em função de diferentes elementos de liga. E na vertical, temos o níquel equivalente em função de elementos de liga. Um parênteses, tenham cuidado com carbono equivalente, cromo equivalente y níquel equivalente. Geralmente, eles son calculados para cierto intervalo de composición. Pretender utilizar las ecuaciones de carbono equivalente, cromo equivalente, níquel equivalente en cualquier caso es un error. Ustedes tienen que buscar a ecuação correta para esse aço. Ok? Estamos voltando. Aqui temos a representação para esses elementos de liga. Vejam que eu tenho uma região de martensita, uma região de austenita e uma região de ferrita. Em cada uma dessas regiões eu tenho um determinado problema. Por exemplo, na região de formação de martensita, eu tenho risco de fisuração a frio. Na região da austenita, eu posso ter solidificação austenítica, problemas de fisuração a quente na zona de fusão e na zona termicamente afetada. Na zona de formação de ferrita, eu posso ter um alto teor de liga, formação de intermetálicos, perda de utilidade e tenacidade. E em grandes formações de ferrita, eu posso ter crescimento de grão e fragilização a alta temperatura. Então, o que devemos buscar? Devemos buscar essa área amarela. Em essa área amarela, temos um comportamento neutro. Então, temos que balancear o níquel equivalente e o cromo equivalente para tentar atingir essa área. Não sempre é possível. Vejam no diagrama de Schaeffler, aí estão representando soldas com material de aporte 308 e 309. Isso é um aço inoxidável austenítico. Vejam que para efeito, eles estão muito próximos da região que está em amarelo da figura anterior. Por eso es que esos aços son indicados para soldas disimilares. Por eso es que está normalizado, es una norma. Aquí tenemos un diagrama para otras composiciones de cromo equivalente y de níquel equivalente. Vuelvo a repetir, yo no puedo utilizar ecuações de carbono equivalente, níquel equivalente e cromo equivalente fora da área de pesquisa dessa fórmula. Igual com estes gráficos. Eu não posso utilizar para outro aço diferente estes gráficos. Aqui temos outro caso de composição de cromo equivalente e de níquel equivalente.
casos de presencia de manganês na área de soldagem. Que acontece quando o metal de adição é aço inoxidável austenítico. Na microestrutura, na zona fundida, eu vou ter austenita más ferrita. Eso me va a dar una resistencia a fisuración a quente. Eu tenho restricções. Em baixa temperatura, eu tenho perda de tenacidade. Em alta temperatura, pode aparecer intermetálicos. Em ambientes muito agressivos, posso ter ataque preferencial da ferrita. Vejam, vamos a comparar. Tenho um aço carbono, um aço inoxidável e uma poça de aço inoxidável. Em dois, tenho a fronteira entre o aço carbono e o aço inoxidável. E em um, tenho a fronteira entre o aço inoxidável e a poça de aço inoxidável. Vejam que na fronteira 2, com aço carbono, se formam dois tipos de grão na região afetada pelo calor. Um columnar e um mais alongado. Esse tipo 2, ele é problemático, ele facilita muito a trinca, porque gera um contorno de grão enfileirado, comprido, por onde a trinca pode avançar facilmente. Vejam que na região 1, onde eu tenho o aço inoxidável, tanto no material de base como na poça, não se forma esse grão tipo 2. Por isso é que a região do aço carbono, em soldagem similar, é mais crítica. Aqui temos a micrografia, temos a zona de fusão, temos a zona termicamente afetada. E vejam os grãos tipo 2 no aço carbono. Aqui a explicação do que acontece. Temos crescimento de grão na zona termicamente afetada e a geração de esses contornos de grão de tipo 2, grãos de tipo 2. Também temos a migração de carbono. Lembrem que os aços inoxidáveis têm pouquíssimo carbono para evitar a formação de carboneto de cromo. Por isso é que os aços indicados para solda geralmente são aços com baixíssimo teor de carbono. Eu vou ter uma migração de carbono do aço carbono para o aço inoxidável. Então vou ter um empobrecimento de carbono na zona afetada pelo calor. Eu vou ter formação de carbonetos na zona de fusão. E vou ter formação de martensita. Vejam a fronteira entre um aço 309, aço austenítico, inoxidável austenítico, e um aço 508, um aço carbono. No gráfico da direita temos um mapeamento da dureza Vickers em função da distância. Vejam que na interface eu tenho um incremento da dureza e um decréscimo posterior. Esse aumento e decréscimo me gera
una zona de discontinuidad mecánica que termina generando problemas. Posiblemente esa pieza sometida a esfuerzo me va a generar una trinca. Temos a fisuração na solidificação na zona fundida completamente austenítica. Fisuração na solidificação. Lembrem que na poça de Enos o metal estava líquido e ela foi solidificando. E nesse processo de solidificação se podem gerar trincas. Aqui tenho uma solda de um aço carbono A36 com o aço 304L, que é um aço inoxidável. Vejam no cordão de solda que se podem apreciar trincas, são trincas de solidificação. Quando estou fazendo solda multipasse, pode acontecer que as soldas do lado do aço carbono trinquem por essa fisuração de solidificação. Podemos ter perda de aderência, falha ao longo de interfaces tipo 2. Lembrem esos graus compridos. Lembrem un tijolo. Cuando esos grados, como están todos enfileirados, cuando esos grados son sometidos a tracción, es posible que se desprendan. Posso ter tensões térmicas, fragilização dos contornos de grão. Eu posso ter uma linha de martensita. A martensita, ela pode, por ser resistente, mas pouco tenaz. Eu posso ter fragilização pelo hidrogênio. Lembrem a importância do controle do hidrogênio na solda. Evitar umidade, evitar soldar em dias muito úmidos, manter os eletrodos secos, mas sempre vai ter o hidrogênio. O hidrogênio pode causar problemas. Posso ter falha por fluência. Em alta temperatura pode ter tensões térmicas. O que é fluência? Quando eu aqueço um metal e eu aplico um esforço, esse metal tende a fluir, tende a ter um comportamento elastoplástico. As soldas similares podem falhar por fluência, podem trincar. Posso ter fadiga térmica. Se vou tendo variação de temperatura, posso gerar ciclos, posso gerar uma trinca por ciclos. Vejam que no aço carbono eu tenho uma região com perda de carbono. Essa região, além de que tem grãos maiores e do tipo 2, isso pode me facilitar a geração de uma trinca. Para reduzir a migração de carbono, eu posso fazer um amaciamento da zona termicamente afetada. Quando a temperatura aumenta, eu tenho tensões térmicas e eu posso ter fluência localizada. Com a temperatura, em função do tempo, eu posso ter variações de tensão, de deformação. Posso ter formação de intermetálicos. Intermetálicos são elementos que estão formados por dois ou mais metais. Entre 600 e 900 graus centígrados, eu posso ter fase sigma. Isso me vai gerar regiões com ferrita.
em presença de temperatura, eu posso ter fragilização pela presença desse intermetálico. Quando o metal de adição são ligas de níquel, o coeficiente de expansão térmica com valor intermediário entre o aço carbono e o inoxidável, que é muito bom. Eu vou ter menores tensões térmicas e melhor distribuída nos dois lados da junta. Vejam o exemplo de soldar aço inoxidável 316 com aço carbono 508. Foi feito um amantegamento com uma liga 82, uma liga de níquel, e foi feito o preenchimento com uma liga 182, também de níquel. Vantagem da liga de níquel: não possuem em sua composição elementos formadores de carboneto. Eu não vou ter formação de carboneto de cromo, não vou ter sequestro de carbono, menor tendência a migração de carbono. Além disto, não tendem a formar compostos intermetálicos, que é muito bom. Aplicação principal: juntas para trabalho a quente, temperaturas maiores a 425 graus centígrados. Problemas das ligas de níquel: maior sensibilidade à fissuração na solidificação, maior custo. O níquel é caro. O níquel deve estar costando algo como $20,000 a tonelada. Então son ligas caras. Ahí tenemos dos ejemplos de ligas comerciales para solda, a INCOA y a Alloy 82. Cuando soldamos aço inoxidable da serie 400 con aço carbono de baixa liga, lembrem que os aços da serie 400 son os aços inoxidáveis martensíticos. Son aços inoxidáveis que aceitam tratamento térmico. Em geral, eu não consigo, salvo alguns casos, aplicar tratamentos térmicos nos aços inoxidáveis, porque não se coloca carbono nesses aços. Mas nestes aços da série 400, sim. Então, o que acontece? Isso gera uma série de problemas. Quando vou soldar, posso ter geração de martensita, eu posso ter formação de carboneto muito forte. Isto se faz só em casos bem específicos, quando você não tem outra opção, mas é algo bem problemático. Ligas de níquel con aços, metal de adición usual, son baseados en níquel. Aço baixa liga puede gerar martensita, y no autenítico puede gerar fisuración o solidificación. Enxofre y fósforo, que ya es incomún hoy en día, salvo en casos específicos, me puede gerar fisuración o solidificación. Tengo que ter um controle da diluição. Vejam a diluição em função do elemento de liga e da técnica de solda. Aqui temos as ligas de níquel em função do aço. A recomendação da Welding Association. Quando soldamos liga de cobre com aço, pode acontecer que o cobre faça uma penetração intergranular, uma infiltração. Ferro no cobre,
ele tem uma baixa solubilidade no estado sólido. En grandes cantidades puede generar problemas de corrosión. ¿Por qué falo en grandes cantidades? Porque uma forma de melhorar a propriedade de corrosão do aço carbono é adicionando até 0,5% de cobre. Mais do que isso, já começa a gerar problemas. Posso também ter fissuração na solidificação. Então vejam o gráfico inferior. Eu tenho porcentagem de ferro, porcentagem de níquel, porcentagem de cobre. Vejam que na medida em que eu estou na região ferro-cobre, estou com uma porcentagem de cobre considerável. Eu vou estar na zona de trincamento a quente, na hot cracking area. Se eu quero estar na zona de livre de trincamento a quente, eu tenho que aumentar a porcentagem de níquel. Então é bom essas ligas de cobre com aço, soldar com material de aporte de níquel. O cobre puro, ele tem uma elevada condutividade térmica, precisa de um preaquecimento. Existe uma elevada diferença de temperatura de fusão. O cobre funde a 1000 graus, o aço funde a 1500. Tem uma diferença grande. Para minimizar efeitos de diluição, fazemos um amanteigamento com ligas de níquel. Para ligas cobre-níquel, utilizamos material de aporte cobre-níquel con adiciones de ferro y cromo mayores a 5%. Se considera amantegamento. E latão, se o 5 é maior a 20%, pode acontecer vaporização, porosidade. É bom fazer um amanteigamento do aço com cobre estanho, ou seja, bronze. Soldagem com o mesmo material de aporte. Evitar aquecer o latão com o arco, pode acontecer vaporização. Considerar soldagem no estado sólido. Aço cladeado. Chapas cladeadas de aço. Son compositos metálicos que presentan elevada resistencia mecánica debido ao metal de base e também resistência a elevadas temperaturas e a corrosão propiciada pelo metal de proteção, pelo clad, contribuindo para o emprego em diversos campos industriais, a exemplo da construção naval, plantas de desalinização e equipamentos como vasos de pressão. O que é um clade? Um clade é uma chapa de aço, geralmente de aço, com uma chapa de outro metal por cima. Tem várias técnicas de produção, mas a mais comum é soldando por explosão a chapa, utilizando explosivo. Soldar essas chapas não é fácil, precisamente por ser uma composição de metais. Então, aí temos exemplos de juntas soldadas de aço com cladding. Se a espessura é pequena, podemos soldar a topo diretamente. Se a espessura é maior, temos que fazer uma retirada do clad. Vejam com um chanfro em V. Para maiores espessuras, já se utiliza um chanfro em U ou em W. Quais são os procedimentos com as juntas compostas? O aço base é normalmente soldado primeiro. Controlar a diluição do clad, pode ter fragilização do aço,
pelo material do CLAD. Remoção do CLAD na região da junta, isso tem custo. Fase do chanfro, precisa de um controle de procedimento, fazer uma goivagem da raiz, pode ser reverso. Soldagem do CLAD, podemos considerar um amanteigamento. Controlar a diluição, fazer passes retos de baixa energia, usar várias camadas, remover parte da primeira camada, tecer em soldagem automática, isso é um movimento do equipamento com uma determinada forma. Temos a soldagem de juntas compostas sem remoção do CLAD. Vejam que primeiro se solda o material de base, depois se solda a região do CLAD. Para juntas de pequena espessura, para espesuras menores a 9,5 milímetros, considerar fazer toda a solda com material similar ao CLAD. Considerar a necessidade de amanteigamento das faces da junta. Solda resultante deve atender às propriedades mecânicas e químicas necessárias. Aços com cladding de titânio. Aço e titânio são incompatíveis do ponto de vista metalúrgico. Existen ligas de aço titânio, mas com pequenas adições de titânio. Titânio é um metal extremamente reativo e pode ser fragilizado por pequenas contaminações, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Soldagem do CLAD é feita independentemente da do aço, ou seja, que eu faço a solda do aço e depois faço a reconstituição do CLAD. Vejam a figura, se coloca uma placa postiça, uma placa externa ao CLAD para repor o que eu estou tirando. Posso ter fissuração na solidificação. Quando eu trabalho em cima dessa linha que vocês estão observando. Aqui temos composição dos diferentes metais de liga, as ligas de níquel. São ligas comerciais, a INCOA e a Alloy 82. Muito obrigado por sua atenção.